mesmo. Como o irmão falou, eu sou lá de Belo Jardim, mas eu comecei a frequentar a igreja de Biceres, a igreja central. Inclusive, eu estou vendo aqui a família, né? Manuel está no meu caderninho de orações, seu nome, desde a época que você chegou lá pela primeira vez. E hoje eu estou revendo ele aqui, nunca mais tinha visto. Graças a Deus, você continua seguindo os caminhos do Senhor. Então, a mensagem chegou para mim em 2014, certo? Mas, obviamente, que eu não... Mais ou menos foi quando o novo tempo chegou aqui em Recife. A imagem era aqui ainda, estava TV chiando. Às vezes dá nem para ver quem era o... Mas o importante é ouvir. E um dos programas que mais me chamou a atenção foi o programa Bíblia Fácil. Ficava ali o pastor, o professor, e tinha outros convidados fazendo perguntas, ele respondendo e também mostrando a história, né, que confirmava a profecia bíblica. Né? Então aquilo ali realmente aumentou, se eu já acreditava que a palavra de Deus a Bíblia era a palavra de Deus, então aumentou ainda mais a minha fé. Só que teve uma coisa que eu não gostei, né, que quando o pastor Ariel foi perguntado sobre o vinho, e como eu era roqueiro, né, estava rock e gostava muito de tomar vinho, e ele falou sobre o vinho estarrecedor e mostrou na Bíblia, né? Inclusive mostrou algumas passagens que diz que na Bíblia tem uma palavra que é traduzida para vinho, a gente não sabe por que sempre é traduzida para vinho, mas existem pelo menos 3 palavras para vinho, que era o vinho fermentado, que é um vinho alcoólico hoje para nós, né? O suco da uva, e a outra palavra é depender do contexto. No caso, por exemplo, quando Jesus transformou algo em vinho, só que ele falou aquilo, ele falou a verdade, que tinha que ouvir, só que eu não gostei. E eu passei a detestá-lo. Quando eu colocava no novo tempo que estava no pastor aí, eu mudava. Já o outro, né, de uma outra denominação missionária, fizeram uma pergunta aí sobre a música rock. E ele disse que todas as músicas são de Deus, que o diabo é que toma para si. Né? Mas hoje eu sei que não é verdade. Né? Porque na realidade todo o pecado de todo mundo, tudo foi pervertido e a música foi do mesmo jeito. Mas não teve como aquilo agradou os meus ouvidos, né? Mas não teve como eu fugir da verdade e hoje, graças a Deus, eu estou aqui. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, obviamente, esse verso específico que a gente vai ler, ele tem um contexto, né? Mas a gente vai se atentar apenas a um verso. Vamos achar. Oremos. Bondoso Deus, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença. Desta vez, Senhor, para te suplicar a iluminação do Espírito Santo, para passarmos e ouvirmos, Senhor, a mensagem que Tu tens, Senhor, para nós nesta manhã, Senhor. Estamos aqui na condição dos Teus filhos e Teus adoradores. Fala conosco neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, Mateus capítulo 11, especialmente esse verso que a gente vai ler, que é todo o contexto. Né? Jesus aqui estava falando de João Batista, mas a gente não vai levar muito em consideração o contexto, e sim esse verso específico, que é o que tem a ver com o sermão de hoje. Mateus 11, capítulo, no verso 12, diz o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Ou seja, existe uma nosso esforço, é buscarmos a Deus, jejuar, estudarmos a sua palavra, porque as coisas de Deus, elas não são naturais para nós. Depois que o pecado em todo mundo, a nossa natureza, nós por natureza, nós somos amigos de Satanás. Nós gostamos de fazer aquilo que o agrada. Por isso deve haver um esforço para que nós devamos acostumar nossa mente com as coisas de Deus. Quando a gente se batiza, passa pelo batismo nas águas, a gente herda a natureza divina, né? Aí começa a haver um conflito entre nós. A nossa natureza carnal lutando
receber o batismo nas águas, como Jesus disse, né? É necessário nascer de novo da água e do Espírito. Quando a gente lê, por exemplo, o Salmo 15, Isaías capítulo 33, especialmente no contexto do fim, Sofonias no capítulo 3, e ali a gente estudando também o caráter dos 54.000, a gente vê o que é que Deus quer do seu povo no tempo do fim. O povo realmente tinha refletir o caráter de Jesus. Isso não é fácil. Deve haver esforço de nossa parte. Eu até peço que vocês depois, nos seus lares, que vocês leiam o Salmo 15, Isaías capítulo 33, Sofonias capítulo 13, e procurem estudar sobre o caráter dos 54.000. Não especialmente quem são os 54.000, é uma polêmica, mas o caráter dos 54.000 para dentro do fim. E aí, eu acho que o Benjamin já colocou a primeira foto, se puder passar a primeira foto. É Benjamin, né, que está na foto, Vou passar aqui algumas fotos. Né? Pronto, aí sou eu, no Recife Antigo, certo? Eu sou de roupa longa. Na verdade, não é uma roupa longa. É um paletó e uma saia escocesa, só que preta, né? Ali era no Recife Antigo, onde nos sábados à noite eu passava as minhas noites de sábado. Pode passar a segunda. Pode passar também. Então veja, no tempo do fim, Ellen White fala que Satanás queria fazer da música um laço. Se a gente for analisar a história do rock, é uma história bem recente. Hoje em dia, Satanás tem música de variados gostos, para todos os gostos. E foi com a música rock que eu me identifiquei. A música rock para mim foi até uma libertação, porque era uma pessoa muito tímida. E quando eu descobri a música rock, e depois veio juntamente também o vinho, e aí eu vi que eu não precisava me importar com a opinião dos outros. Eu mesmo comecei a fazer as minhas próprias regras. Eu vou pedir para que ele passe o primeiro vídeo e se certifique que não coloque o som, por favor. Sem o som. Eu vou passar alguns vídeos aqui, são 2 vídeos rapidinho para você ver o tipo de banda que eu gostava. Você vê o contraste. Você vê essa primeira banda, é uma banda inglesa. O rock ele tem vários subgêneros, certo? Esse daí é o black metal. E dentro do black metal também tem outros subgêneros. Né? Essa banda aí, ela coloca alguns elementos também da música clássica, o canto lírico, o órgão também é o teclado. Você vê aí que eles passam as notas muito rápido, né? Tem a bateria, e isso de fato não agrada a Deus. Né? Não é fala que a música deve ser alegre, porém lenta e harmoniosa. Pode passar para o segundo vídeo. Essa segunda banda aí, ela era a minha banda favorita. Depois que eu conheci essa banda, eu comecei a mudar radicalmente meu visual. Comecei a deixar o cabelo crescer, comecei a usar roupa preta. Tem até uma história com o guitarrista que apareceu logo no início. Você vê a racha multidões de pessoas. Né? Realmente são entretenimentos que Satanás coloca na nossa vida para a gente perder o foco, que é exatamente a nossa salvação. Contudo, né, eu achava que a música era só arte. Né? Eu amava esse mundo, eu vivia essa atmosfera. Né? E para completar minha felicidade, eu gostaria de voltar para as fotos, eu consegui formar uma banda. Pode passar, é a próxima. Pronto, aí a banda. Esse de braço cruzado era o mentor da banda, né? Tanto tocava guitarra como baixo. Ele me conheceu, né? E aí a gente conseguiu formar essa banda. O de cabelo longo que está ali atrás, ele saiu da banda, foi para sair porque ele se converteu. E que está mais abaixado, ele era o baterista. Só que a gente nunca chegou a tocar, a gente só ensaiava. E por que a gente não tocou, não chegou a tocar? Né? Porque quem é da musiquinha do gênero do rock, tem até uma semelhança, né, com um pouco que eu vou falar com quem é cristão. Né? Porque o vocalista, normalmente, ele faz a maioria das músicas. E ele tem que cantar aquilo que ele vive. Então o que é que acontece? Eu fazia as músicas, a gente passava por inglês, e eu fazia as músicas só que falando da minha vida. Aí o baterista começou a
a fazer música também, só que falando de Satanás. Uma coisa é eu ouvir as músicas e imaginar outra letra. As minhas bandas que eu gostava. E outra coisa é eu mesmo cantar para Satanás. Então eu comecei a faltar ensaio, dar desculpa, e terminou que a banda se desfez. Não tenho mais os contatos deles, né, porque antigamente não tinha WhatsApp, essas coisas, nem Facebook tinha, era Orkut. Você disse que tinha Facebook, eu sei que eu não tinha. Agora, por que eu não podia cantar música para Satanás, né, se eu era do mundo? Né? Porque quando eu era mais novo, e o interessante foi que eu tive que tomar a minha primeira decisão por Jesus, né, embora não me convertesse. Quando eu era mais novo, tinha por volta de 13, 14 anos de idade, tinha um grupo de crentes que eles faziam um culto na sexta-feira à noite na casa da vizinha e no sábado à tarde sempre para entregar a literatura. E eu sempre estive lá no crente, não queria ser crente. Eu já era católico, não ia para a igreja, né, mas era católico. Rezava o Pai Nosso, Ave Maria, constava muito. E aí eles me pegaram, né? E aí começou a falar de Jesus, aquela coisa toda, e perguntou se eu queria aceitar Jesus. Eu fiquei com medo, porque eu não vou negar, eu não quero ir para o inferno. Então aceitei. Eles disseram, posso orar aí dentro? Eu disse, pode, só não sabendo que eu quero oração. E quando eles entraram e começaram a orar, eu pensei, meu Deus do céu, o que é isso? Porque sabe, né, que um ora de um jeito, outro ora de outro, eram 3 pessoas, né, 2 homens e uma mulher. E botaram a mão na minha cabeça e começaram a orar. E aí quando terminou a oração para o meu alívio, eu assustado, eles me convidaram, né, para frequentar o culto. Na sexta-feira, disse que ia, mas não fui. E nunca mais fui. Foram até na casa me chamar, mas eu tinha ido dormir na casa da minha tia, então fui dele. Nunca mais me chamaram. Só que eu fiquei com um peso muito grande na consciência. Eu não sabia o que era. Eu sabia que eu estava em falta com Deus, mas eu não sabia o que era. E eu passei vários meses com esse peso na consciência. Eu guardei só para mim, não quero ninguém. E aí eu pensei, eu vou rezar 5 Pai Nosso por dia e sem Ave Maria. Mas aquilo não me trouxe alívio. Eu também não entendia por que eu tinha que trocar de religião. Se eu já acreditava em Jesus, já tinha sido batizado, né? Ele batia, já sabe que não volta. Não entendia por que eu tinha que trocar de religião. E foi aí quando eu ganhei na escola o Novo Testamento. Então eu pensei, agora eu vou fazer espaço com Deus. Eu vou ler o Novo Testamento todos os dias. E aquilo realmente me trouxe alívio, me trouxe paz, e a minha vida voltou, digamos assim, ao normal, né? Saiu aquele peso da consciência. Só que eu nunca lia e parava para meditar, né? Porque achava que eu realmente não estava ouvindo. Dependia de maneira, uma leitura normal. Só que nesse Novo Testamento vinha Salmos e Provérbios. E um dia eu li o Salmo, exatamente o Salmo 115, aí eu tive que parar para meditar. E lá dizia, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda. Eu digo, o que é isso aqui? Está falando da minha religião. Eu era católico, está falando de imagem de escultura. Então, mesmo sem conhecer os 10 mandamentos, eu vi que a religião que eu estava errada. Então, eu digo agora, se alguém perguntar onde eu sou evangélico, né, que eu aceitei Jesus, não acreditar mais em Maria, e aquele era mentira, estavam mentindo para mim, estavam me enganando. Só que eu não queria conversa com a igreja. Era a igreja lá e eu cá, e eu vivia a minha vida normal. E aí, o tempo foi passando, eu conheci, né, o rock, e comecei a me aprofundar, as bandas mais pesadas. E aí, por que eu não pude cantar, né, para Satanás? Porque aí, quando você estuda a Bíblia, o Espírito Santo vai lembrar aquilo que você estudou. E uma das passagens que vinha na minha mente era exatamente uma dessas, era Mateus capítulo 10, verso 32. Vocês já estão aí com a Bíblia com Mateus aberto? Então, Mateus 10, verso 32 diz o seguinte: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, se você não acredita em Deus, é problema seu, eu acredito. Eu não podia cantar para Satanás. E outra passagem lá em Lucas 9, também vinha em minha mente, era essa, Lucas 9. Lucas 9. Verso 25. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo.
Porque qualquer que de mim, das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então, se o preço do sucesso é eu perder a minha salvação, eu estou fora. Era melhor ser ridicularizado pelos amigos naquele momento do que ser negado por Jesus naquele tempo. Gostaria que passasse mais uma foto. Só que nisso, né, a minha vida seguiu em frente. Eu não consegui montar outra banda, né? Eu ficava me perguntando a Deus, por que, Senhor? Estava tão feliz, estava tudo dando certo na minha vida, mas Deus tinha outros planos para mim. Aí, quando nasceu a minha filha, foi em 2011, ela tem alguns meses de idade. Esse foi o dia mais feliz do nascimento dela, né? E o mais angustiante, porque a gente saiu 1h30 da manhã, passou do hospital em hospital. Ela nasceu de 7 meses, né? A gente passou uma semana na incubadora. Mas por volta de meio dia, quando eu vi que nenhuma das duas corria risco, então eu vi o alívio. E por incrível que pareça, foi o dia que eu mais orei, foi nesse dia. Em vez de eu ser cristão e sem saber nem orar em nome de Jesus, não sabia nem que orar em nome de Jesus. Eu falava as palavras que eu tinha que falar. E Deus, graças a Deus, né? Graças a Ele me atendeu. Mas aí o tempo foi passando e eu continuei com o meu mesmo estilo de vida. Só que eu percebi que eu precisava de uma religião. O Espírito Santo trabalhando no meu coração. Só que eu não queria conversar com a igreja. E foi mais ou menos na época que chegou a minha retornamento que eu pensei na religião Rastafari. Eu já conheci um pouco e eu comecei a pesquisar, né? Porque ali eu não ia precisar mudar meu estilo de vida, né? Mas aí logo no começo das minhas pesquisas, estava bom mais para ser verdade, eu descobri que eles só creem no Antigo Testamento. Consequentemente, eles não creem em Jesus Cristo. O Jesus Cristo deles é outro. Então, digo, estou fora. E aí também é interessante que tem uma igreja lá no bairro do Tegipió, que é na vida principal, que ela se chama Comunidade de Extrema Unção. A igreja do Rock. Todo mundo aqui preso. E algumas vezes eu ia para essa igreja quando ela era lá na estação Recife. Porque lá tinha música que eu gostava, abria a palavra de Deus, falava, mas alguma coisa que dizia que não era ali. Eu não entendia por que eu não me sentia bem ali, não sentia a presença de Deus ali. Não entendia por quê. Alguma coisa que dizia que não era ali e era o Espírito Santo. Porque se eu vou para uma igreja que tem as mesmas coisas que eu tenho lá fora, eu vou fazer o que dentro dessa igreja. Só mudava as bandas. A música era mesmo, rock. Só mudava as bandas e as letras. Mas a igreja deve mostrar realmente algo melhor, algo diferente. A igreja tem que ser luz do mundo e não ser a mesma coisa. As igrejas elas pegam os métodos do mundo e, em vez de trazer as ovelhas, né? Aqui Jesus fala, né? Ainda tem outras ovelhas que não são desse a Cristo, eles trazem botes para dentro da igreja, quando passam a colocar o mundo dentro da igreja. E vem para dentro da igreja pessoas não convertidas verdadeiramente. Ellen White diz o seguinte, falando sobre isso, no livro Evangelismo: não permitais que vossos esforços sejam no sentido de imitar o mundo, mas as maneiras de Deus. Em seus esforços para alcançar o povo, os mensageiros do Senhor não devem seguir as maneiras do mundo. A verdade deve ser pregada em toda a sua solenidade, para que ela soe como uma advertência, despertando os que estão no erro de seu sono profundo, de condescendência consigo mesmos. É a verdade nua que qual alguns fazedores ruins corta de ambos os lados. Naquela segunda banda que eu coloquei, né, o guitarrista em 2003, ele saiu da banda porque se converteu a Jesus. Ali eu achei muito interessante, né, porque ele já havia perdido a mulher por conta das drogas, e um dia ele chegou em casa, tinha a filha de 9 anos, cantando uma das músicas da banda, né, na qual falava de relação ilícita, né? E ele pensando, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Como é que eu vou criar essa menina? Só que nisso, né, chegava um carteiro, quando ia entregar essa correspondência para ele, toda vez falava de Jesus para ele. E aí chegou um momento na vida dele que ele orou e disse: Senhor, se esse Jesus existe mesmo, como o carteiro me fala, né, que o Senhor tira essa droga de mim, então ele se converteu. Só que
que, qual foi o erro dele? Ele continuou com os mesmos estilos de vida. Né? Ele saiu da banda, mas montou uma banda para ele, né? Também tocando rock. E essas bandas evangélicas de rock, elas também abrem show para as bandas do mundo. Né? É outra mistura do erro. E o que é que acontece? Numa desses encontros, ele se encontrou com os antigos companheiros de banda e surgiu o convite de voltar para a banda. E as pessoas diziam, como é que você vai voltar para aquela banda? E ele numa crise financeira, e as pessoas citavam, inclusive, as passagens bíblicas, né? não acompanhando entre luz e estrela, né? Mas ele disse que orou e só escutou o Senhor dizendo, vá. Obviamente não foi Deus que disse isso a ele. E ele voltou para a banda. E um dos pretextos que ele usou é que, como é que aquelas pessoas, os fãs da banda, poderiam ser alcançados. Então, quando terminavam os shows, eles se reuniam com os fãs e oravam e falavam de Jesus para os fãs. Só que isso é limitar o poder do Espírito Santo. Porque o simples fato de ele sair da banda já foi um testemunho. E aqueles fãs que começassem a conhecer a história da banda e fossem ver porque qual motivo ele saiu, iria ver que isso é por causa de Jesus Cristo. Foi aí então que aconteceu algo muito grave, né, na minha vida. Provérbios capítulo 14. Na realidade, né, as pessoas pensam que eu aceitei Jesus porque eu queria deixar de beber, mas de maneira nenhuma, porque eu não queria deixar de beber, eu gostava de beber. A minha vida estava muito boa, tanto é que um dos meus amigos questionou que tinha acontecido algo muito grave para ele converter, porque as pessoas pensam que você só aceita Jesus quando está na pior. Mas, na realidade, não é assim. Obviamente que acontece. Provérbios capítulo 14, verso 12, diz o seguinte: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. E Provérbios 16, verso 25, para reforçar: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Então, o que foi que aconteceu? Eu fui despertado no meu sono de condescendência comigo mesmo. Ali eu descobri que eu era pecador e que realmente necessitava de um Salvador, que é esse Jesus Cristo. Amém. E como foi que eu descobri isso? Acompanhando a TV Novo Tempo, os programas que eu gostava também, que era estar escrito, né, com Saraiva, e ele disse: se você quer se tornar uma pessoa melhor, leia a Bíblia todos os dias. E ali eu aceitei o desafio. Só que eu não sabia que eu ia me converter, porque eu não queria me converter. Queria ser um bom pai, um bom marido, mas não queria me converter. E foi aí que eu tive a minha experiência com Jesus, porque a batalha é na mente. Por isso que eu digo que a gente tem que acostumar a nossa mente com as coisas de Deus. Não foi um sonho que eu tive, não foi uma visão, mas foi dos meus pensamentos. Quando Jesus me apareceu, me mostrou tudo aquilo que eu havia passado na vida, o quanto ele foi comigo, enquanto meu pai físico, ele havia me abandonado, era eu que estava desprezando o meu pai, verdadeiro meu pai celeste. Quantas vezes o Espírito Santo tocou no meu coração para eu aceitar, e eu, agora não, depois, não quero, não preciso de igreja. E foi aí que, chegando em determinado momento da caminhada, quando eu olhei para frente não vi nada, e ele me fez olhar para trás, eu vi de novo o fim da minha vida. E aí ele me disse: agora que você sabe a verdade, agora que você sabe quem eu sou, porque eu não sabia quem era Jesus como eu sei hoje, né? Eu já vi que Jesus em algum momento foi realmente uma pessoa que Deus criou, né? Um ser gerado. Não sabia que Jesus era o El Shaddai, todo-poderoso. Então ele disse: agora que você sabe quem eu sou, agora que você sabe a verdade sobre a morte, porque eu tinha muito medo de morrer. Porque uns diziam que vai para o céu direto se for bom. Se for ruim, vai para o inferno. Se for mais ou menos, vai para um lugar intermediário. E essa doutrina não me trazia a vida. Como é que eu vou saber se estou salvo ou não? Só naquele dia, então que não me trazia a vida. Então Jesus disse: agora que você já sabe a verdade, agora que você sabe o que eu quero de você, você decide. Você vai continuar vivendo do jeito que você está vivendo,
ou você vai me seguir. E aí, para mim, foi um choque de realidade muito grande. Se puder passar a foto lá na fora do PDF agora. Porque para mim foi um choque de realidade muito grande. Tudo aquilo que eu achava que não tinha que fazer, eu agora tenho que fazer. Aí está. Eu agora tenho que trocar a mesa do bar pelo banco da igreja, as músicas de rock pelos hinários da igreja adventista. E aí vem inúmeros pensamentos, não quer que os outros vão achar. Você gostava também de brincar com os crentes, agora eu tenho que dar uma Bíblia na mão. Nada disso me importou. Porque se eu não vou ser condenado pelos meus pecados, porque Jesus já pagou, muito menos eu vou ser pelo pecado de Jesus. Então eu decidi aceitar Jesus ali. Amém. Naquele momento. E foi aí, Lucas capítulo 9, voltando lá para Lucas, foi aí que eu vim compreender essas palavras. Lucas capítulo 9, verso 23 diz o seguinte: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Seguir a cruz não é fui nas drogas, não é alguém na família que está afastado do caminho do Senhor, mas é você negar a si mesmo. Agora não é mais a sua vontade, mas é a vontade de Deus. Verso 24: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então veja, o Evangelho não é difícil de entender, ele é simples. As pessoas são que complicam, principalmente os grandes doutores da lei. O Evangelho é o perdão de Deus por meio de Jesus Cristo. Por que o perdão? Porque Deus tem uma lei. Essa lei é imutável. E o homem transgrediu essa lei. E Jesus vem, deixa a sua majestade no céu, para viver por mim e por você, passa por toda aquela humilhação na cruz do Calvário, e agora é uma troca. Agora é a minha vida que eu adoro a Ele. Aquela vida que eu vivia, agora eu faço uma troca. Agora eu sigo o exemplo de Jesus, eu procuro viver a vida que Ele viveu aqui na terra. Por isso que eu disse que aquele hino, quando eu descobri também, eu tomei para mim. Então é uma troca, uma renúncia. Você renuncia àquilo que você vivia e entrega-se totalmente a Jesus Cristo. No livro Desejado de Todas as Nações, ele fala o seguinte: o coração de muitos dobra sobre o fardo da preocupação, porque procura atingir a norma do mundo e adota os seus costumes. Assim seu caráter é manchado e sua vida se torna uma canseira. Mas Cristo diz: aprendei de mim e acharei descanso para a vossa alma. Temos que entrar para a escola de Cristo e aprender dele mansidão e humildade. Isso significa livrar-se de ideias, hábitos e práticas adquiridas na escola do príncipe das trevas. A pessoa deve se libertar de tudo que se opõe à lealdade a Deus. Ou seja, deve haver uma renúncia total. O salmista diz, em pecado a minha mãe me concebeu. Nós nascemos no mundo de pecado e vamos crescendo achando que aquelas coisas são normais. Por exemplo, a homossexualidade que vem aumentando cada vez mais, e agora eles não querem só respeito, mas eles querem pouco. Você aceita, daqui a pouco aqui tem casamento também dentro da igreja, e as gerações que vêm crescendo pensam que isso é normal. Isso não é normal. Então, quando você descobre a verdade na palavra de Deus, você tem que tomar uma decisão: ou aceita Deus ou rejeita. Eu estava vendo também eu fico agoniado com essas coisas, não gosto de ver, mas eu parei para ver um pouco. Um desses escarnecedores, desses comediantes sem graça, que eles gostam de zombar da palavra de Deus, e ele dizendo assim, e teve coerência com o que ele falou, infelizmente teve, por conta exatamente do meio evangélico que a gente vive hoje. Ele disse o seguinte: por que a abominação com o homem, se no mesmo livro está dizendo que é a abominação comer camarão, comer fruto do mar,
comer carne de porco. Então por que isso pode e aquilo não pode? Então não foi Deus que escreveu a Bíblia. Quer dizer, realmente não tem coerência. Quando a gente se converte, né, se batiza nas águas, né, então o que acontece? Ali é o início da nossa caminhada, ali não é o fim. Ali é o fim para uma vida de pecado. E ali a gente vai ter que crescer espiritualmente. E como é que a gente cresce espiritualmente? Mantendo comunhão com Deus, através da oração e também do estudo da palavra. Para que a nossa fé não seja uma fé frágil, uma fé, como eu disse a lição essa semana, ser levada por qualquer vento de doutrina. Lá em Isaías, por exemplo, vamos abrir a Bíblia lá em Isaías. Você abre a Bíblia lá em Salmos, e aí você vai adiantando a Bíblia e você vai passar alguns livros, Provérbios, Eclesiastes, e você vai chegar em Isaías. Tinha várias outras passagens para ler, mas eu não vou me deter muito. Essa é a nossa penúltima passagem. Isaías diz assim: tem coisa na Bíblia que é difícil de entender, mas tem coisa que é muito simples. Não tem o que inventar, você entende como você leu. E a gente vê muita gente criando coisa em cima de versículo bíblico, pervertendo aquilo que está escrito, quando o assunto é tão claro. Isaías diz assim, que eu me identifico com essas palavras, né? E hoje o mundo evangélico está assim também. Se abrir Salmos, vai passar em Eclesiastes, Cantares e vai chegar em Isaías. Fica antes de Jeremias. Isaías 65, a partir do verso 1. O Senhor Deus, o próprio Deus dizendo: fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Eu, por exemplo, eu buscava a Deus apenas para Deus me abençoar, me proteger, eu passava a noite fora, então orava a Deus por proteção, pedindo que Deus perdoasse os meus pecados, mesmo sem querer sair dos meus pecados, porque eu não entendia. E ele sempre dizia: eis-me aqui, eis-me aqui. Verso 2: estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por mau caminho, que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. Então eu andava por maus caminhos, seguia meus próprios pensamentos, fazia as minhas próprias regras. Eu não tinha horário para dormir, por exemplo, só tinha horário para me acordar porque eu tinha que trabalhar. E hoje em dia, né, muitos dentro da igreja, eles também não seguem a Bíblia, não sabem o que está escrito, mas eles seguem as suas próprias ideias, mesmo depois de ter passado pelo batismo nas águas. Verso 3: povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. E o que mais esse povo fazia? Que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos, come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Quando eu li esse verso, eu fiquei maravilhado pela longanimidade de Deus para comigo, o quanto Ele me esperou, porque eu andava por lugares misteriosos, caminhos que não agradavam a Deus. Eu também gostava de frequentar cemitério e também gostava de comer carne de porco. Se tinha uma festa, um prato que eu repetia, era a tal da feijoada. E depois que eu li esse verso, eu nunca mais quis saber de carne de porco. Eu fico espantado quando a gente vê as pessoas que fazem teologia, são pastores, líderes de igreja, né? E eles ensinam contra, né? Diz que Jesus veio e purificou o povo. Se você continuar lendo o capítulo 66, no contexto do fim, quando Deus diz que vai fazer juízo, Ele diz que vai consumir aqueles que comem carne de porco e rato. E como é que o pastor se levanta para dizer que você pode comer carne de porco e está abençoado? Ou outro, né, quando a gente lê claramente na Bíblia, lembra que no dia de sábado para o santificar, e eles falam contra o mandamento de Deus. Como é que foi? Mas já estava profetizado lá em Daniel 7:25, né? Magoará o santo do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E aí a gente vê aquela grande igreja, a maior igreja cristã do mundo, né, a igreja católica, né, no seu catecismo, adulterou os 10 mandamentos
E o povo evangélico hoje segue os mandamentos do catecismo em vez dos mandamentos bíblicos. O que ocorre é que eles querem ser mais santos do que Deus. Eles querem mudar uma lei que já é perfeita. O que ocorre é que está escrito no verso 5: povo que diz: fica onde estás, não deixeis a mim, porque sou mais santo do que tu. És no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo. Então, muitos criam desculpas para não mudar seu estilo de vida, seus gostos, e ainda assim pensam que podem ser aceitos nos céus. Mas o reino dos céus é tomado por esforço. Deve haver renúncia, devemos sujeitar nossa vontade à vontade de Deus. É que muitas pessoas não entendem, né? Pensam que pode entrar no céu de qualquer jeito, mas Deus é santo. Naquele estado que eu estava, jamais eu poderia resistir à glória do Senhor Jesus quando ele viesse nas nuvens do céu. Essa que o povo não entende. As pessoas estão lá como se fosse um ser humano, mas Deus é santo e Deus é fogo devorador. E de repente tem alguém veio nessa manhã, porque a gente não conhece o coração de ninguém, né? De repente a gente entra sorrindo, dá de sábado, canta, prega, mas está com aquele desejo, aquele desânimo, a vontade de sair da igreja. E muitas vezes ocorre isso comigo, principalmente no início. A carne parece ficar latejando para sair, porque realmente eu não estava acostumado. Mas aí vem esses versos na minha mente, Lucas 9:62. Ninguém, tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ou seja, Jesus não mente. A partir do momento que eu estou na igreja e olho para trás, e volto atrás, eu já estou na condição de perdido. Jesus não mente. E também eu estou recebendo na minha mente as palavras de Pedro, né? Para onde iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Então as pessoas dizem: tu vai para onde? O que tu vai fazer lá fora? Tu já descobriu que o mal não presta, que o pecado já está com seus dias contados, vai fazer o que lá fora? Para encerrar, eu gostaria de ler Romanos, capítulo 6. Depois que a gente se converte, agora é viver para a glória de Deus. Romanos capítulo 6. A gente vem para a igreja, presta culto a Deus, chega tranquilo, chega no horário, mas quando vai passando os momentos que você vem aqui subir, começa a ficar nervoso. E quando eu fui cantar aquele hino, a minha boca bebi água muito, mas ficou seca. Romanos 6, verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então agora não mais as coisas do mundo, não mais o rock, não mais aquelas bandas, não mais vinho, agora está em novidade de vida. Verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Antigamente nós éramos escravos do pecado. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou serve a Deus ou não serve. Verso 11. Assim também vós considerados mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Gálatas 5, verso 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. E Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora está na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Aleluia. Vamos encerrar com o louvor do novidade 162. Sou Jesus.